Olá, queridos! Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a Luciana, aqui do Espaço de Terapias Mundo da Lu. Hoje vim falar sobre um assunto que eu amo, que é sobre o Ho'oponopono. Muitas pessoas não conhecem ainda, pessoas estão conhecendo agora. Vou começar a falar um pouquinho mais para vocês. Mas antes de continuar, eu quero pedir para vocês deixarem um like, compartilhem com os amigos, ativem as notificações e se fizer sentido para vocês, deixem aqui os seus comentários, dúvidas ou algum outro assunto que vocês queiram saber um pouco mais, tá bom? Então, o Ho'oponopono é uma técnica que surgiu no Havaí. Eu vou contar mais ou menos a história para vocês, porque eu não me lembro muito bem assim, mas foi mais ou menos assim. Um psicólogo foi contratado por uma penitenciária para fazer um trabalho com os principais presos, aqueles mais perigosos que não tinham nenhum tipo de contato com ninguém, nem com os outros presos. E essa pessoa que fez esse trabalho formulou um novo processo de uma forma um pouco mais energética para que ele conseguisse trabalhar esses presos de uma forma diferente. Então ele pegou esse prontuário dos 3 presos que eram os mais perigosos e sobre o nome, a foto e todo o prontuário ele começou a emanar uma energia diferente, uma energia um pouco mais pura, através de 4 frases que eram: me desculpe, sinto muito, eu te amo e sou grato. Então, através dos prontuários desses presos, ele começou a trabalhar essas 4 frases de uma forma bem emocional, trazendo essa parte mais do amor sobre tudo isso que ele falava desses presos e também colocava essas informações em determinados contextos, repetindo diversos dias, né, as frases e os contextos. Então, depois de um trabalho profundo diário, por um período de aproximadamente 3 meses, esses presos começaram a ter uma nova visão com relação à própria realidade e também começaram a ter outros comportamentos. Então eles pararam de ser agressivos, começaram a se comportar de uma forma onde gradativamente eles começaram a manter mais contato com outros presos, fazer trabalhos dentro da própria prisão, para que a pena deles fosse diminuindo e gradativamente a vida dessas pessoas mudaram. De acordo com os estudos feitos, foi muito por conta desse processo que essa pessoa fez nesse trabalho de trazer a frequência energética dessas 4 palavras. E assim então surgiu o Ho'oponopono. O que acontece muito com o Ho'oponopono é que é uma energia diferenciada. Eu amo o Ho'oponopono, trabalho o Ho'oponopono muito na minha vida e também trabalho em prol de outras pessoas. Existem alguns livros sobre o Ho'oponopono, existem orações que englobam o nível do Ho'oponopono e também a constelação familiar trabalha muito essa profundidade do Ho'oponopono. Quem não conhecer constelação familiar e quiser mais informações, deixa aqui os comentários também que a gente bate um papo, tá bom? Então, durante o meu processo, enquanto eu descobri o Ho'oponopono, o que aconteceu muito também foram cartazes. O que é uma cartaz? É uma limpeza energética, é uma limpeza onde você começa a trocar os seus níveis de expressões energéticas e também sobre as suas crenças. Porque eu já falei em alguns vídeos anteriores sobre como as nossas crenças regem a nossa vida. E normalmente as nossas crenças, elas não são só sobre coisas boas. Nós também cremos em muitas coisas que não fazem bem. A gente acredita muito que nós não podemos, que nós não somos capazes, que a nossa vida não é boa. E essas crenças, elas são tão profundas e enraizadas que de fato elas regem muito a nossa visão com relação ao futuro. E aí toda a frequência energética traz pra gente essas crenças que nós temos também que não são boas. Então, quando você começa a trabalhar na energia do Ho'oponopono,
onde você começa a mantrar literalmente as 4 frases, que é me desculpe, sinto muito, eu te amo, sou grato, você começa a reverter as informações energéticas que existem ao seu redor. E isso é mais ou menos como se você levantasse um tapete cheio de poeira embaixo, né? Então, quando você começa a bater no tapete, quando você começa a sacudir esse tapete, aquilo é um incômodo a princípio, porque tem muita poeira ali. Então, essa analogia é mais ou menos o que acontece com a cartaz. Então, quando você tem muita informação energética densa dentro de você, e aí você começa a resolver fazer uma faxina, né, uma limpeza sobre tudo isso, no momento da limpeza, enquanto você está trocando essas frequências energéticas, isso traz para você de alguma forma as suas sombras, né, aquilo que realmente está incomodando. Porque holisticamente falando, não existe uma cura se você não acessa tudo aquilo que está lá no fundo, aquilo que está te magoando. Não tem como você se livrar dos seus medos, dos seus traumas, se você não encará-los de frente. O Ho'oponopono, ele não te coloca necessariamente frente a frente com os seus traumas ou com as suas energias, mas ele trabalha essa limpeza e expurgação. Então, toda vez que a gente renova a nossa energia, principalmente trazendo uma energia mais do amor, né, uma energia que fala muito mais sobre palavras expressivas, claramente a pessoa ela começa a sofrer algumas cartazes, e isso também traz para o nível físico alguns processos. Então, por exemplo, eu vou falar da minha particularidade. Quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono, por exemplo, no primeiro dia eu tomei um tombo, né? No segundo dia, o meu irmão queimou a mão no fogão. E aí eu comecei a imaginar que eu estava fazendo algo que não fosse bom, porque eu estava trazendo para uma realidade processos ruins. Então toda aquela energia acumulada e estagnada dentro de mim, ela estava se movimentando dentro do meu corpo, e quando a gente movimenta essa energia, que é a mesma coisa que levantar um tapete e bater a poeira, aquilo vai incomodar. Enquanto você não limpar tudo, não tirar toda a poeira, não passar um pano, aquilo vai se movimentar e vai, de uma certa forma, incomodar. E aí eu comecei a não querer fazer mais, porque eu já não queria que essas energias elas se manifestassem no físico, ou que pegassem alguém que fosse próximo, que eu amasse. Então eu conversei com uma pessoa que conhecedora profunda do assunto, falei um pouco do meu processo, e aí essa pessoa clareou um pouco mais, esclareceu sobre esses conceitos que acontecem, e aí, acreditando muito nessa pessoa, eu continuei na prática do Ho'oponopono. Então eu tô falando isso para vocês porque caso quem esteja assistindo, você que esteja assistindo, queira começar uma técnica, uma prática de Ho'oponopono, comece a acontecer algumas cartazes que não são só físicas, mas podem ser emocionais também. Então, de repente, você começa a praticar o Ho'oponopono e te dá uma vontade de chorar, te dá um aperto no coração, você começa a gerar uma energia de angústia. Fica tranquilo. É normal, é natural, você está mexendo nessa energia. Então, quanto mais você criar o hábito de fazer o Ho'oponopono, tanto para você como para outras pessoas, mais você vai enraizar essa poderosa energia do bem, que é sobre o eu te amo, sinto muito, me perdoo, sou grato. E aí, essa prática diária vai fazendo com que você crie crenças sobre essas palavras que são fundamentais, porque normalmente as nossas crenças elas derivam desde quando a gente é criança, né? Alguém vem falar pra gente o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, e também vão se fomentando nos nossos hábitos. Então, o hábito nada mais é do que crenças assertivas. Você acredita que se você acordar todo dia às 6 horas da manhã e fazer um exercício vai te fazer bem. Criando-se o hábito disso, claramente você vai realmente aí ter uma saúde, né? Você acredita que você não é competente no seu trabalho. Essa crença vai fazer com que realmente você não tenha competência suficiente para que as coisas aconteçam da forma que você gostaria. Então, a crença ela se forma, mas ela se fortifica no hábito.
E o Ho Oponopono, trabalhado como hábito diário, vai fortificar dentro de você essa energia dessas palavras e a crença sobre elas também vai acontecer. Por exemplo, o hábito de ter gratidão. Normalmente, a palavra gratidão é uma coisa muito nova, né? Eu não ouvia muito isso há 10, 15 anos atrás. Eu ouvia obrigado, agora gratidão, o que é gratidão? E aí, quando você ouve pela primeira vez, isso parece que não faz tanto sentido na sua vida, mas conforme você vai praticando, você vai ouvindo, você vai expressando, tudo isso começa a ter muito mais profundidade, né? Muito mais conceito na sua realidade. Então, na minha particularidade com o Ho Oponopono, quando eu percebo que eu estou me julgando, quando eu percebo que está acontecendo alguma coisa que me parece ruim, eu consigo acionar um gatilho dentro da minha memória, onde eu automaticamente reverto as acusações que eu tenho de mim para mim mesma nas palavras do Ho Oponopono, e isso me traz um certo alívio e uma força interna profunda, onde eu consigo olhar a realidade com outro propósito, com outro sentido. E para outras pessoas eu trabalho o Ho Oponopono também para que elas consigam equilibrar um pouco essa energia, assim como foi surgido, né? A pessoa ela não fez para ela fez para outras pessoas. Então eu trabalho o Ho Oponopono para quem eu amo muito, para auxiliá-las nesse processo energético, mandar para elas essa energia do Ho Oponopono. E principalmente para quem eu acho que pode vir a me atrapalhar ou que pode vir me gerar um sentimento ruim. Para essas pessoas eu pratico o Ho Oponopono para que justamente a nossa energia não case. Porque o que é uma energia casada? É a pessoa emanar algo ruim para você, seja raiva, ódio, inveja, medo, dor, frustração, e você emanar a mesma energia para ela. Então a energia cruza e essa pessoa ela fica caminhando pelos seus pensamentos, ela fica caminhando pelas suas emoções. Então a todo momento que você pensa nessa pessoa, o seu coração aperta, dá taquicardia, respiração ofegante, vontade de chorar. Isso é uma energia casada, porque na mesma medida que ela pensa mal de você, você pensa mal dela também. E aí o Ho Oponopono me ajudou muito nessa jornada, porque quando alguém pensa algo ruim sobre mim e essa energia ela vem, eu combato essa energia, eu formo um muro com essa energia do bem, para que essa energia ela não chegue até mim e nem case com a minha. E normalmente, falando sobre energia, as maiores energias, elas são de pessoas conscientes. Então, quanto mais você se manter consciente sobre aquilo que realmente você tem como pensamento, quanto mais você tem conhecimento de que o pensamento bom vai trazer para essa pessoa algo importante, mais a sua energia se eleva. Nós trabalhamos a elevação de energia com diversas formas também, através de meditação, através de respiração. Quando você aprende a respirar de uma forma intensa, profunda, a sua energia também sobe, que também não descaracteriza um nível de consciência, né? Porque trazer a atenção para a sua respiração é trazer você para esse equilíbrio consciente do momento. Então, quando eu pratico o Ho Oponopono para as pessoas que eu acho que de uma forma querem me atingir com emoções ruins, palavras ruins, ações ruins, eu tô falando para o universo que eu não aceito isso e que, muito pelo contrário, eu desejo para aquela pessoa o melhor. Então eu perdoo aquela pessoa, eu sinto muito pelo que ocorreu entre eu e a pessoa, eu pratico o amor por essa pessoa, a gratidão por essa pessoa existir, porque eu sempre digo para as pessoas que nem tudo que é ruim, né? Então, às vezes, alguma pessoa que veio me atingir e eu olho profundamente para o que aconteceu e aprendo com tudo aquilo, claramente eu evoluo e deixo de errar naquele sentido. Porque erros a gente vai ter o resto da vida, mas é melhor a gente errar em diversos âmbitos do que errar sempre no mesmo fator.
Então, toda vez que aparece alguém que de uma certa maneira eu acredito que pode me agredir ou que venha fazer algum mal para mim, eu tento praticar o bem através do Ho'oponopono. E essa prática, essa técnica, ela vem me ajudando muito com a minha elevação espiritual, com o autoconhecimento sobre quem pode ou não pode me tirar do sério. E isso já nem é mais sobre o próximo, é sobre você mesmo. Então, quanto mais você se conhecer, quanto mais você transbordar tudo isso como amor, alegria, gratidão, menos as pessoas conseguem energeticamente chegar perto de você e transformar isso num nível físico, como uma agressão verbal, física, né, ou até mesmo energética. Então, para finalizar aqui com vocês um pouquinho sobre o Ho'oponopono, vou trazer essas 4 palavras transformadas aqui em emoção, para que todos vocês sintam essa energia que é super importante. Então, primeiramente, sou muito grata se você assistiu esse vídeo, se fez sentido para vocês. Espero que os próximos também façam muito sentido. Amo muito todos vocês, simplesmente pelo fato de vocês existirem, não só existirem no mundo, mas também na minha vida de uma certa maneira. Me desculpe se eu fiz algo que não agradou ou que magoou alguém. Sinto muito por não ter a consciência de ser uma pessoa melhor, mas com certeza vou evoluir cada dia mais. Bom, então lembre-se de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, ativa o sininho e se precisar de qualquer coisa pode entrar em contato conosco, deixe seus comentários e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. Mas antes de continuar, eu quero pedir... E é isso, pessoal.